Boa tarde. Eu vim relatar os primeiros casos de infecção pelo vírus da febre do Nilo Ocidental em 2 equinos no estado de São Paulo, Brasil. A febre do Nilo Ocidental é uma arbovirose emergente, assim como a chikungunya e a dengue, causada por um vírus do gênero Flavivírus, família Retroviridae, e ela representa uma ameaça à saúde pública em países como o Brasil, onde o sistema de saúde ainda é precário em muitos lugares e existe uma grande biodiversidade. Isso implica em termos muitos mosquitos e muitas aves, né, que fazem parte desse ciclo. O ciclo começa em uma ave infectada e essa ave ela é picada por um mosquito, normalmente do gênero Culex, e esse mosquito vai picar uma nova ave, inocular esse vírus numa nova ave, e ela vai amplificar. Normalmente essas aves que são mais relatadas, que amplificam o vírus, são aves migratórias. Mas já existem relatos de aves domésticas também sendo capazes de amplificar esse vírus. E aí o mosquito pica novamente essa nova ave e vai levar, inocular o vírus dos hospedeiros finais, que são o homem e o cavalo e outros mamíferos também, como o cão, outros herbívoros. Mas tem uma grande importância nos equinos e uma grande importância na espécie humana. E os equinos são considerados sentinelas dessa doença, porque são os mais sensíveis. É um vírus neurotrópico e ele foi isolado pela primeira vez em uma mulher em Uganda, na África, em 1937. O primeiro surto de febre do Nilo foi relatado em Israel em 1951. De 1951 a 1954 foram relatados surtos no Egito e na década de 90 epidemias na África, em países como África do Sul, Senegal, Quênia, na Ásia, relatado na Índia, Oriente Médio, principalmente Israel e Irã, na Europa, França, Espanha, Rússia, República Tcheca, Romênia, Portugal, e foram relatados tanto em humanos quanto em cavalos. Em 1998, o vírus chegou aos Estados Unidos, provavelmente transportado por um passageiro humano que veio de Israel e chegou aos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o vírus encontrou uma biodiversidade onde possibilitou uma rápida adaptação desse ciclo do vírus. E lá realmente aconteceu o primeiro surto muito, muito grave, que matou humanos, aves e cavalos. Em 2002, o vírus se espalhou por 44 estados americanos e chegou ao Canadá e ao Caribe, contabilizando 4.000 casos de encefalite humana, com 282 óbitos nesse ano, 15.000 casos de encefalites em cavalos e 16.500 mortes de pássaros. De acordo com a AAP, de 1999 a 2016, houveram 25.000 casos de encefalite equina registrados nos Estados Unidos. Em 2003, houve o primeiro registro em Cuba, em 2005 na Colômbia, em 2006 na Guatemala e na Argentina. Em 2008, houve a primeira sorologia positiva na região do Pantanal, aqui no Brasil, em equinos e aves. Em 2013, na Paraíba, em equinos. Em 2014, surgiu o primeiro caso de encefalite humana causada pela febre do Nilo Ocidental, no Piauí. Em 2018, o vírus foi isolado no Espírito Santo, em equinos. Então, esse é um mapa onde é possível visualizar os acontecimentos de 2008 até 2019 no Brasil. É um mapa adaptado de Castro Jorge, de 2019, então nesse trabalho ainda não foi contabilizado o nosso caso.
Até 2018, essas áreas pontilhadas representam só neutralização de flavivírus em geral, né? Em São Paulo, só havia sido neutralizado o vírus em aves. Então, aqui mostra, né, Mato Grosso do Sul, com caso mesmo de equino, mas teste de neutralização, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul. E aqui, onde essas áreas listradas representam ELISA, né, o teste sorológico, e no Piauí, aqui também por teste de neutralização, a pessoa, né, que contraiu o vírus, na Paraíba, e aqui no Espírito Santo, em 2018, já por isolamento viral por PCR, que foi a mesma técnica utilizada nos nossos cavalos em 2019, aqui no estado de São Paulo. O objetivo desse trabalho é relatar os primeiros casos confirmados de febre do Nilo ocidental no estado de São Paulo. Então, eu vou relatar o que aconteceu com o cavalo número 1. Era um American Trotter de 9 anos, castrado, que morava na região de Itaquera, zona leste de São Paulo. A queixa do proprietário era que ele se encostava no sulque, ou seja, ele se encostava com os membros posteriores do lado direito do sulque há mais ou menos 15 dias. Então, em 15 dias, eles fizeram várias tentativas de corrida com esse cavalo e ele não conseguiu correr, piorando o quadro. Ele negou a vacinação e no exame clínico foi possível observar incoordenação de membros posteriores e fraqueza em membros posteriores. Ele chegou caminhando no hospital, ele conseguiu descer do caminhão com rampa, mas em algumas horas, quando colocado na cocheira, ele deitou, sendo levantado e erguido por uma talha. E ele havia também um aumento de frequência cardíaca, só isso, mas nada tinha alteração nos exames dele. A primeira suspeita clínica foi encefalomielite protozoária equina, e ele foi tratado para tal. Ele foi tratado com ponazuril, dimetilsulfóxido, flunixima e glumine e sulfadiazina, numa combinação com trimetoprim. No segundo dia de aplicação desses fármacos, houve uma reação cutânea generalizada, nodular generalizada. Então, se incluiu nesse tratamento 20 miligramas de dexametasona intramuscular por 3 dias. Nesse momento, o cavalo se encontrava deitado na cocheira, ele só conseguia ficar em pé com auxílio da talha. Após a introdução da dexametasona, houve uma melhora clínica muito grande nesse cavalo, que ele conseguiu se libertar da talha, ele conseguia andar pelo hospital sem ajuda, porém ainda incoordenado de membros posteriores. Com o passar dos dias, só foi introduzido a dexametasona por 3 dias e depois ele não recebeu mais a dexametasona. E no passar dos próximos dias, depois de 3 dias da suspensão da dexametasona, houve uma piora muito, muito grande do quadro, onde ele andava em círculos na baia, compulsivamente, sempre no sentido horário. Ele parou de se alimentar, ele entrou em decúbito, aí ele começou a apresentar fraqueza de membros anteriores também. Nem com o auxílio da talha a gente conseguia colocá-lo em pé. E a partir de 5 dias apareceram convulsões e essas convulsões ficaram com intervalos muito curtos e ele foi eutanasiado. O cavalo número 2 era um anglo-árabe de 12 anos, castrado, utilizado para salto. Vacinado, vermifugado e muito bem alimentado.
Mais ou menos 20 dias antes da internação no hospital da Universidade Cruzeiro do Sul, esse animal apresentou um quadro neurológico inespecífico e inconclusivo, onde também apresentava fraqueza de membros pélvicos e convulsões esporádicas. Esse cavalo foi internado num outro hospital, onde foram feitas sorologias para herpes vírus, inclusive para febre do Nilo Ocidental, mas a metodologia foi ELISA, e ele não apresentou positividade para nenhuma sorologia, foi tratado com anti-inflamatórios e se recuperou. Ao retornar à hípica da onde ele vinha, esse cavalo também era ali perto de Itaquera, ele ficava em São Bernardo do Campo, numa outra cidade, uma cidade do ABC, mas que faz divisa com Itaquera. Uma região de muita água e rota de aves migratórias. Esse cavalo teve cólica, foi atendido pelo veterinário responsável e apresentou laminite. E esse foi o motivo da internação no hospital da Universidade Cruzeiro do Sul. A laminite desse cavalo foi muito séria, havendo afundamento dos 4 membros, da falange distal dos 4 membros, com descolamento de 2 cascos, que culminou na eutanásia desse animal. E ele também apresentou, na admissão do Hospital Veterinário do Cruzeiro do Sul, insuficiência renal aguda. Como havia um quadro neurológico, o veterinário responsável pelo animal, junto com o corpo médico da Universidade do Cruzeiro do Sul, acharam por bem fazer colher material e enviar para o laboratório para testar de novo raiva, herpes vírus e febre do Nilo Ocidental. Então, a raiva foi feito, o diagnóstico de raiva foi feito no Centro de Zoonoses de São Paulo, dos 2 cavalos. Herpes vírus e vírus da febre do Nilo Ocidental foi realizado no Laboratório de Pesquisa de Virologia Animal da Universidade Federal de Minas Gerais, onde RNAs foram extraídos das hemácias mediante o uso da técnica de reação em cadeia da polimerase, o PCR, in-house, e os produtos da amplificação por RT-PCR, específicos para a febre do Nilo Ocidental, foram obtidos usando uma combinação de Neisted PCR e PCR multiplex. 35% dos cavalos só apresentam sintomatologia. E quando apresentam, essa sintomatologia ela é neurológica. Então, existem relatos muitos relatos na literatura de cavalos que apresentam ataxia, andar em círculos, tropeços, paresia ou até paralisia flácida em membros, queda, recumbência, letargia, sinais de acometimento de nervos cranianos e convulsões. Muito parecido com o ocorrido no primeiro cavalo. O primeiro cavalo, ele tinha, a princípio, uma paresia de membros posteriores, que evoluiu para uma paralisia flácida dos 4 membros. Recumbência, e ele não tinha acometimento de nervos cranianos, mas apresentou convulsões e convulsões repetidas. E uma coisa muito interessante que é relatado em humanos, né, foi relatado em 2019, que é o efeito Lázaro em humanos. Então, os humanos, quando eles apresentam a encefalite, eles são tratados, o tratamento preconizado é por corticosteroides. E os humanos apresentam uma melhora muito significativa, que é chamado de efeito Lázaro. E esse efeito foi observado no cavalo número 1, onde a dexametasona foi responsável pela melhora clínica e depois a piora, né? Quando passou o efeito da dexametasona, esse cavalo piorou. Em humanos, o vírus possui tropismo pelos rins
né? E os pacientes, eles apresentam RNA viral na urina até 30 dias após a viremia. Os trabalhos relatam uma viremia curta, de até 15 dias. Mas existem trabalhos que, por exemplo, como o de Garcia e colaboradores de 2014, que relatam a persistência desse vírus até anos depois. Então, foram encontrados sequelas dessa doença em humanos até 8 anos depois da infecção. E o tecido onde o vírus tem maior tropismo é o tecido renal. Então, ele provoca tanto uma insuficiência renal aguda quanto uma insuficiência renal crônica, muito parecido com o ocorrido no segundo cavalo. O segundo cavalo ele conseguiu se recuperar da doença, ele apresentou uma sintomatologia muito mais leve do que o primeiro e ele se recuperou da doença neurológica. Porém, ele ainda era portador do vírus. E quando ele chegou para mim no hospital veterinário, ele apresentava uma insuficiência renal aguda. Ele tinha aumento de ureia, aumento de creatinina, uma azotemia, sem desidratação, porque a causa da cólica foi uma compactação e ele foi medicado com muita fluidoterapia. Essa compactação de cólon maior, ela foi desfeita com o uso de fluidoterapia. E uma semana depois da compactação, que esse cavalo foi admitido no Hospital Veterinário da Cruzeiro do Sul, apresentando insuficiência renal e laminite. Como ele havia tido esses episódios de convulsões, foi realizado o exame da febre do Nilo e foi positivo nos 2 cavalos. Então, os 2 cavalos do estado de São Paulo vieram da mesma macro-região, Zona Leste, ABC, paulista, e um conseguiu se recuperar da doença, o outro não conseguiu, o outro morreu convulsionando, né? Ele foi eutanasiado, mas com certeza ele morreria. E os 2 apresentaram a sintomatologia neurológica. Sendo que o primeiro cavalo não teve lesão renal, talvez por não ter dado tempo de desenvolver essa lesão renal, que ela aconteceria após a viremia. E o segundo cavalo, sim. Então, foi observado a lesão renal provavelmente provocada pelo vírus da febre ocidental. Relatamos aqui, então, os primeiros casos confirmados de febre do Nilo ocidental na cidade de São Paulo e deixamos o alerta para que essa doença seja incluída no diagnóstico diferencial de cavalos com afecções do sistema nervoso, já que é tão inespecífico, né? Os sinais de doença neurológica em cavalo muitas vezes são inespecíficos e um se confunde com o outro. Pela progressão da doença apresentada no início dessa apresentação, e pelos casos já confirmados em diversos estados do Brasil, fica o nosso alerta para que a febre do Nilo ocidental ela seja realmente incluída no diagnóstico diferencial de doenças do sistema nervoso em equinos. E agradecemos ao Laboratório de Pesquisa em Virologia Animal do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi quem realizou esses exames. E aqui apresentamos as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada.